Eu não estive presente porque não pude estar, não? Aliás, eu estava ausente, cheguei bastante tarde a Cabeceiras e entendia que a Assembleia Municipal provavelmente teria já acabado. Depois verifiquei que não, mas não estive presente. Até podemos só dizer, a presença dos vereadores não é obrigatória nesta Assembleia. Aliás, eu digo que a discussão surgiu em torno de uma proposta que eu próprio fiz, depois dessa primeira sessão da Assembleia Municipal, alertando o Presidente da Câmara para o facto de não haver previsto um mecanismo de comunicação entre a Assembleia Municipal e os vereadores da Câmara Municipal para que todos pudessem ter conhecimento de quando e a que horas se realizariam as Assembleias Municipais, para que, se assim o entendessem, estivessem presentes. Porque, como sabe, o único que é, de certo modo, obrigado a estar presente na Assembleia Municipal é o Presidente da Câmara. Para isso recebe uma convocatória, mas é o único elemento da Câmara que recebe uma convocatória. Os vereadores não recebem e, portanto, de certo modo, não são obrigados a saber quando é a data da realização das Assembleias. E eu propus isso mesmo na reunião de Câmara, não existindo esse mecanismo, que encontrássemos no seio da Câmara Municipal, dos 7 elementos que a compõem, uma forma de que todos tivéssemos conhecimento da realização das Assembleias e que, assim, se assim o entendessem, estivessem presentes assistindo a essas sessões da Assembleia Municipal. O Sr. Presidente da Câmara aceitou essa proposta e comprometeu-se e cumpriu até hoje que, quando recebe a convocatória para participar na Assembleia Municipal, envia uma cópia para todos os vereadores para que todos estejam presentes, se assim o entenderem, porque é um direito que têm, mas não é uma obrigação. E, portanto, eu diria que esta discussão, que, enfim, ganhou outros contornos, de procurar pôr em causa a palavra das pessoas, nomeadamente a minha, foi uma discussão completamente inútil. Útil, sim, foi a questão que eu levantei antes na reunião de Câmara, que criou um mecanismo que antes não existia e que resolveu um problema de falta de comunicação entre os dois órgãos e que permite que, de facto, a partir deste momento, os vereadores, todos eles, estejam informados previamente e, portanto, se assim o entenderem, cumprirão o direito de estar presente nessas reuniões, embora, como a lei também o prevê, sem direito a participar, a não ser em circunstâncias muito especiais, mas têm direito de assistir a essas reuniões como tem acontecido. De qualquer forma, a partir daí, a Assembleia foi de facto complicada, porque foi-lhe permitido, diria eu, se calhar, justificar essas mesmas ausências, e depois o que se seguiu daí até às 5 da manhã foi, de facto, uma situação muito, eu não diria estranha, mas não é normal, se calhar não é muito normal, com troca de argumentos de parte a parte, e aquela ideia com que ficamos é que isto que aconteceu, se calhar deveria ter acontecido no período eleitoral, ou não? Eu julgo que, de certo modo, aconteceu no período eleitoral, durante a campanha que cada um dos partidos políticos, mas dos movimentos fizeram, cada um em seu lado, mas também, em bom da verdade, deixe-me que diga aqui aos microfones da Rádio Voz de Basto que eu próprio fiz a proposta para que fizéssemos um debate aqui na rádio com todos os candidatos à Câmara Municipal. E não foi por falta de vontade minha que esses debates não se realizaram. Portanto, e não foi por falta de vontade nossa também, nós também tentamos. Houve outros candidatos que não quiseram fazer o debate antes das eleições. E escolheram agora uma outra forma de fazer esse debate que, para ser simpático, eu chamaria que era um debate extemporâneo, sobre questões que, de certo modo, já tiveram a sua resposta no dia das eleições, com os resultados que todos conhecem. Agora, eu diria que, em termos de balanço, a Assembleia Municipal teve duas características únicas. O Manuel diria que não foram normais, eu acho que foram únicas, porque até hoje, do que conheço da Assembleia Municipal de Cabeceiras de Basto, nunca tal tinha acontecido. Primeiro, a questão da duração. Uma Assembleia Municipal que vai desde as 21h30 até perto das 5 da manhã e que, mesmo assim, fica a meio da ordem de trabalhos, coisa que nunca antes tinha acontecido. E depois o tom em que toda a Assembleia decorreu, que eu julgo que, em termos políticos, foi marcada por uma violência extrema em relação a mim próprio e em relação também a todos os elementos do Movimento Independentes por Cabeceiras, sobretudo por parte do Partido Socialista, uma linguagem quase bélica, de agressividade, de quase a roçar o insulto a propósito de tudo e de nada, com a permissão do Presidente da Assembleia, que devia ter aí um papel de moderador e de evitar que os ânimos se exaltassem, pelo contrário, ele próprio incentivou de certo modo a que isso acontecesse. E, portanto, politicamente foi extremamente desagradável
e julgo que não é de todo recomendável, nem é próprio de um clima de normalidade democrática. E se alguém tinha dúvidas sobre isso, a segunda parte da reunião foi exatamente o oposto, e por alguma coisa terá sido, e portanto eu diria que essa característica política de agressividade e belicismo por parte do Partido Socialista em relação ao IPC foi coisa única que nunca se tinha visto. E na segunda reunião já não se repetiu, e espero que não se repita. A outra característica foi uma tentativa, eu classificaria como uma tentativa de assassinato de caráter pessoal em relação a mim, porque todos os limites foram ultrapassados em relação àquilo que foi dito naquela Assembleia, e chegou o Presidente da Assembleia Municipal ao insulto pessoal em relação a mim. E, portanto, eu de todo acho que é uma coisa lamentável, inqualificável, por parte de qualquer membro da Assembleia Municipal, e muito mais pelo Presidente da Assembleia Municipal, que tem a obrigação de ser o moderador daquele órgão e não o instigador daquele clima. Tem consciência que depois das coisas terem chegado a este extremo, é perfeitamente fácil, eu não vou dizer que seja aceitável, mas chega-se a uma altura que se perde um bocado a noção daquilo que se pode estar a fazer, se calhar de parte a parte também, mas a partir do momento que aquilo chegou onde chegou, depois de 2 horas de debate e discussão, às vezes é alguma coisa que não deve sair, e se calhar, como disse muito bem, o exemplo desta segunda Assembleia já foi completamente diferente, portanto não há sequer comparação entre uma e outra. Eu gostaria de acreditar que a forma como a segunda reunião da sessão da Assembleia Municipal decorreu, exatamente ao contrário da primeira, seja um significado de que houve algum rebate de consciência em relação àquilo que foi feito por parte do Partido Socialista na primeira reunião. Espero que tenha sido isso e que de algum modo seja uma situação que não se repita. Agora, de qualquer forma, é indesculpável do ponto de vista pessoal, do ponto de vista político, tudo aquilo que aconteceu. Estava à espera que esta Assembleia fosse funcionar assim? Não estava à espera que fossem ultrapassados os limites que foram. Assim, foram ditas coisas demasiado graves para que eu estivesse à espera sequer disso. Mas previa que houvesse de facto um debate muito intenso. Mas eu não tenho nenhum seio ao debate com ninguém. Aliás, se a ideia de fazer uma sessão daquele tipo, completamente extraordinária, com aquele tom de guerrilha, de insulto, se a ideia era assustar alguém, eu não fiquei assustado nem pessoalmente, nem politicamente. Como lhe disse, quem foi o primeiro a desafiar os restantes candidatos a participarem no debate fui eu. Quem não aceitou, não fui eu. Portanto, eu não tenho medo ao debate na Assembleia, na Câmara, aqui na Rádio Voz de Basto, onde seja onde for. E com quem quer que seja. E, portanto, desde que as coisas decorram normalmente, porque eu não tenho por hábito, nem tenho por educação, faltar ao respeito às pessoas. E quem enche a boca de democracia a todas as horas, a todos os minutos, é bom que pense que a democracia só existe se houver liberdade. Liberdade de termos pontos de vista diferentes e os defendermos sem recorrermos ao insulto que foi que aconteceu. E, portanto, se a ideia era amedrontar, julgo que nem eu, nem nenhum dos elementos do IPC ficamos amedrontados, que não confundam a educação com que nos dirigimos às pessoas e com que respondemos às opiniões e às questões que nos levantam, de uma forma serena e tranquila, com qualquer sintoma de receio ou de medo. Não temos medo. Vamos continuar a defender os nossos pontos de vista, temos direito a tê-los, os outros partidos políticos representados têm direito a ter outros diferentes. Uma parte muito significativa do eleitorado cabeceirense. Exatamente, mas todos temos direito à nossa opinião e ao nosso ponto de vista, e temos que ser respeitados por isso. É isso que nós queremos, que os outros façam em relação a nós, porque nós temos-lo feito em relação quer ao Partido Socialista, quer ao Partido Social Democrata. Muito bem, esta discussão continuou também, depois, mais tarde, havia alguns momentos de paragem em que as coisas pareciam encarreirar, mas de facto não, até porque há uma diferença muito grande de posições entre o IPC e o Partido Socialista, embora esta segunda Assembleia foi mais coincidente, porque eram pontos menores, mas no ponto principal que tinha a ver com o plano de atividades e orçamento para este ano 2014, que já está em marcha, esse orçamento. Houve de facto aqui uma posição do IPC votar contra o orçamento, quer na Câmara, quer também na Assembleia, e isso deixou de facto o Partido Socialista de veras chateado, como vimos, mas essa é uma posição que o IPC pode naturalmente, ou qualquer outro partido, neste caso o PSD ou o CDS, pode adotar. Mas os argumentos que levaram a votar contra é que não convenceram o Partido Socialista. Desde logo a questão da basta vida. Aparentemente não, mas deixa-me fazer aqui uma observação. Eu diria que as diferenças e esse mal-estar com a posição que o IPC tomou em relação ao plano de atividades e ao orçamento da Câmara Municipal não deve esconder que no conjunto, julgo que eram 15 os assuntos que constavam na agenda, nós votamos favoravelmente
rigorosamente a grande maioria deles. Aliás, portanto, significa que nesta segunda parte passou praticamente com o apoio do IPC também e dos restantes partidos. E na primeira parte nós votamos contra o plano de atividades e o orçamento, mas não votamos contra a maioria dos assuntos que foram propostos à votação, que vieram da Câmara Municipal por proposta do Partido Socialista e não nossa. E, portanto, dizer que há uma grande diferença não é rigorosamente verdade. Há uma diferença grande em relação ao plano de atividades e o orçamento, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, como disse. Votamos contra o conjunto do documento e explicámos-lo bem, por muito que queiram brincar com as palavras. Nós fomos muito claros naquilo que dissemos em relação às grandes opções do plano, e essas opções do plano, onde estão as atividades principais que a Câmara pretende desenvolver no próximo ano. Reconhecemos o direito ao Partido Socialista, porque ganhou as eleições, de apresentar o seu plano de atividades. É aquilo que pretende fazer. Não temos a opinião de que aquelas seriam as nossas se tivéssemos ganho as eleições. Teríamos certamente outras opções, mas respeitamos o direito do Partido Socialista de fazer o seu plano de atividades. Apresentamos algumas sugestões, muitas delas coincidentes com as do Partido Socialista e que estão no plano de atividades, mas as que não estavam, nenhuma delas foi consignada. Mas isso não significaria da nossa parte que nós votaríamos contra o plano de atividades. Isso, quando muito, se traduziria numa abstenção em relação ao documento. A nossa diferença está no orçamento que suporta o plano de atividades. E aí nós levantamos questões que julgamos que são significativas, que têm importância, e as respostas que obtivemos não nos satisfizeram. E daí que, no conjunto dos dois documentos... nas questões que foram levantadas na reunião de Câmara, onde o plano é apresentado, ou já na Assembleia, na Câmara, porque basicamente, não é na Câmara Municipal. Basicamente, as questões que levantamos foram as mesmas, quer num órgão, quer no outro. E as respostas não foram as respostas não foram convincentes. A primeira questão que levantamos foi em relação à questão da Basta-Vida, porque o plano de atividades da Câmara inclui o plano de atividades e o orçamento da Basta-Vida, e na prática isso não passa de um título, porque existe lá um plano de atividades da Basta-Vida, mas não existe um orçamento. Existe apenas uma linha com uma rúbrica a dizer que a Câmara Municipal vai transferir no próximo ano 349 mil euros para a Basta-Vida. Como é que esse dinheiro vai ser gasto? Em que é que ele vai ser gasto? Se é em pessoal, se é em combustível, se é em materiais, se é, o que quer que seja, não existe lá uma linha. E, portanto, nós achamos que um plano de atividades sem um orçamento é uma questão inultrapassável. O orçamento da Basta-Vida tinha que estar junto com o plano de atividades da Basta-Vida para sabermos como é que a Basta-Vida iria gastar estes 349 mil euros, que não são assim tão pouco dinheiro quanto isso. Essa parte do documento, o orçamento, não estava lá, continuou a não estar, e não nos foi dada nenhuma explicação. A explicação que nos foi dada na reunião de Câmara foi que no final do ano se teria feito um relatório de contas e nós ficaríamos a saber como é que tinha sido gasto esse dinheiro. Mas isso a saber no fim, depois dele ter sido gasto. O que nós estamos a dizer é que ele devia estar lá desde o início para que pudéssemos ajuizar como é que esse dinheiro ia ser gasto. Portanto, essa era uma questão que nos dividiu até ao fim. A resposta que nos foi dada não foi cabal e, portanto, não foi dada... Existia lá uma linha, mas essa linha não é suficiente a explicar como é que se vai gastar esse dinheiro. Essa até é uma exigência que muitas vezes a Câmara Municipal faz a instituições e associações a quem dá um pequeno subsídio comparado com estes 349 mil euros, e como é que se justifica que não tenha a mesma exigência em relação à Basta-Vida. E, portanto, essa era uma diferença que nos separou desde o início, que não foi ultrapassada. A outra questão tem a ver com uma questão de transparência do próprio orçamento. É um orçamento de cerca de 17 milhões de euros, é muito dinheiro. Cerca de 20%, à volta de 3,4 milhões de euros, estão classificados no orçamento na rúbrica Outros, que não significa nada, significa tudo e não significa nada, e, portanto, na prática, nós não sabemos muito bem como é que esses 3,4 milhões de euros vão ser gastos. E levantamos várias questões e adiantaram-nos uma ou duas coisas que não justificam de todo como é que se vai gastar este dinheiro, esta verba de 3,4 milhões de euros. E, portanto, nós achamos que ele é um orçamento, deste ponto de vista, extremamente indiferenciado para que se possa avaliar corretamente como vai ser aplicado este dinheiro. Esta é uma segunda dúvida que também não foi de todo ultrapassada e, portanto, é um orçamento difuso desse ponto de vista, não é muito claro, não é muito transparente e, portanto, achamos que também aí era um motivo forte para que não votássemos favoravelmente este orçamento. Tínhamos uma terceira dúvida, que tinha a ver com a questão da taxa do IMI a aplicar em 2014, que ouvimos o Sr. Presidente da Câmara, numa entrevista ao Diário do Minho, a anunciar que reduziria a taxa do IMI para o ano 2014 de 0,35 para 0,35
0,34. Na reunião de Câmara foi-nos dito que não, senhor, que afinal que estava lá 0,34, mas esse era o valor para 2015 e que em 2014 afinal mantinha-se o valor de 0,35. Nós achamos que havia aqui qualquer coisa que não batia certo, porque se o valor de 0,34 é para 2015, por que razão ele consta do plano de atividades de 2014 e do orçamento de 2014? Se ele não tem influência neste ano, então não tinha nada que estar no orçamento de 2014, teria que estar no próximo. E neste teria que estar a taxa de 0,35 e está a 0,34. E portanto, e também não tivemos propriamente resposta para isto. Aliás, fizemos agora recentemente também um requerimento na Câmara para que nos fosse facultadas todas as deliberações da Câmara e da Assembleia sobre a taxa de IMI aplicada nos últimos anos, para termos a certeza absoluta de qual é, afinal, a taxa que vai vigorar em 2014 em relação ao IMI. Se é 0,34, se é 0,35, se até será 0,30, que é a taxa mínima. Porque não havendo comunicação até 30 de novembro, terá que ser aplicada a taxa mínima. Portanto, nós estamos para saber. E tudo isto... Quando não seja direi que as finanças encarregar-se-ão quando for feita a cobrança de... Exatamente, isso não saberão nessa altura e todos nós saberemos. Mas era importante que sobre isso não houvesse nenhuma dúvida, porque essa taxa implica um cálculo de uma receita que vai entrar no município em 2014 e que consta no orçamento. Essa receita estará certa ou não, de acordo com a taxa que se utilizou para efetuar o cálculo. E, portanto, estas três dúvidas, mas sobretudo as duas primeiras, levaram-nos a considerar que o orçamento, não o plano de atividades, mas o orçamento, tinha de facto algumas diferenças que nós não poderíamos de todo deixar passar. E, portanto, votamos contra o orçamento, essencialmente, não tanto quanto ao plano de atividades. Agora, daí até dizer que, como eu ouvi, que este voto contra era um voto contra todas as atividades que constavam do plano, que nós pretendíamos era que não se fizesse nada. Não é rigorosamente verdade, estamos a brincar com as palavras. Nós explicamos exatamente a nossa posição, em que é que ela se fundamentava, e fizemos-lo até com a garantia de que, mesmo com o nosso voto contra na reunião de Câmara, o orçamento, o plano de atividades e o orçamento estavam aprovados ainda antes da reunião de Câmara, porque o PSD publicou na sua página de Facebook, ainda no dia anterior, que a sua posição seria aquela. Portanto, nós sabíamos, quando votamos, que não havia sequer a possibilidade de inviabilizarmos o plano de atividades e o orçamento. O PSD tem votado contra. Mas o PSD anunciou publicamente... Mas imagino que anunciava o voto contra. Se anunciasse o voto contra, nós se votássemos contra, isso tinha uma implicação. A Câmara teria que fazer recuar o plano de atividades e o orçamento, fazer alguma alteração que, de certo modo, ultrapassasse a situação. Também não era nenhum drama, porque aparentemente, quando o plano de atividades e o orçamento foram à reunião de Câmara, levantou-se essa questão. Se ele não for aprovado, parece que havia aqui um drama e a Câmara iria parar. Não é rigorosamente assim. Trabalha em regime do duodécimos, como... Nesse caso, isto seria o voto ou a não aprovação por parte da Assembleia Municipal, porque se tivesse acontecido na Câmara, a Câmara poderia naturalmente voltar a refazer o plano de atividades e o orçamento num dia ou dois que fosse e apresentá-lo, convocar nova reunião de Câmara passado 2 ou 3 dias e fazer a aprovação do plano já com alterações, de forma a que ou o PSD ou o IPC de algum modo viabilizassem. Chegaram a ser ouvidos, o IPC chegou a ser ouvido no âmbito daquele que é o direito da oposição, de ser auscultado quando se promove ou se prepara o orçamento? Chegou com certeza, foi uma atitude que saudamos, aliás que vem na tradição do que a anterior Câmara também fazia, e portanto fomos recebidos, foi-nos apresentado, embora de uma forma breve, o conjunto de atividades que o Presidente da Câmara tinha a intenção de incluir no plano, um resumo também do orçamento em termos de receita e de despesa, e portanto tivemos uma conversa, deixamos ficar as nossas propostas por escrito e também conversamos sobre elas um pedaço com o Sr. Presidente da Câmara. E depois a versão final apareceu na reunião de Câmara, como é normal, mas fomos ouvidos, sim senhor. Mas essa versão contém alguma das propostas que apresentaram nesse encontro, nessa reunião, ou nem por isso? Não, as que tem são as que nós verificamos da apresentação que nos fez o Sr. Presidente da Câmara. Algumas eram coincidentes. Exato. Essas que já lá estavam na proposta, além dessas, não apareceu mais nenhuma. Até porque eu coloco esta questão, porque houve depois aqui uma abstenção, penso que do Paulo Guerra e do Luís Mota, Presidente da Junta de Cavés e de Pedraça, porque algumas, eu penso que há aqui algum entendimento, já havia na anterior Câmara também, como se recorda, entre a Câmara e a Junta de Freguesia para a realização de iniciativas, e naturalmente que esta posição
posição é mais que aceitável por parte dos presidentes de junta em votar pela abstenção ou até votar favoravelmente, como foi o caso do presidente de junta eleito pelo PSD no que diz respeito a Bastos Santa Senhorinha, mas, portanto, houve algumas propostas que deixaram aqui alguma satisfação, pelo menos nestas duas juntas de freguesia. Com certeza, também reconheçamos que é bastante mais fácil, de certo modo, em termos de atividades que uma freguesia pretende, de certo modo que a Câmara lhe dê saída e acolha essas atividades, porque estamos a falar se calhar de 2 ou 3 iniciativas, quando nós estamos, a posição do IPC na Câmara é uma posição em relação a todo o Conselho e não apenas a uma freguesia. Mas foi perfeitamente justificada, houve acolhimento por parte das propostas pretendidas pelos presidentes de junta que estamos a falar e, portanto, está explicado e tem sentido o voto dos presidentes de junta eleitos pelo IPC, que não foi propriamente uma surpresa, porque nós verificamos isso logo nessa audiência ao abrigo do direito de oposição, quando o Sr. Presidente da Câmara nos comunicou que tinha reunido também com os presidentes de junta e que, dentro do possível, tinha acolhido as sugestões e as pretensões que lhe fizeram chegar, e algumas delas estavam lá com certeza, e portanto o voto está perfeitamente justificado e é legítimo e normalíssimo. Muito bem. Depois, continuando a falar deste plano de atividades e orçamento, portanto, há bocadinho, quando o interrompi, no fundo havia algumas ideias que o IPC apresentou, mas que não foram contidas nesse plano, e naturalmente que o voto contra era, em consciência, aquilo que mais fazia sentido. Como eu lhe procurei explicar, não sei se foi claro, o nosso voto contra decorre não tanto do não acolhimento das propostas que fizemos, porque algumas delas estavam lá e, portanto, eram coincidentes, tem a ver essencialmente com a questão do orçamento. Nós achamos que é um mau orçamento em relação ao plano de atividades que foi elaborado. Portanto, o orçamento que suporta aquele plano de atividades é um mau orçamento pouco transparente, com muitas indefinições, muitas dúvidas que não nos foram respondidas e, portanto, nós achamos que isso era suficiente para fazer este voto contra. E foi essa a justificação que demos. Naturalmente que o Partido Socialista, como defensor deste plano de atividades e orçamento e responsável por ele, pode ter uma opinião diferente. Esta é a nossa, que mantivemos, e foi essa a posição que, de uma forma coerente com aquilo que pensamos, adotamos quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal. Agora, eu também já vi escrito num comunicado que a nossa pretensão é defender os interesses dos amigos com este voto contra. Eu gostava que me explicassem, em primeiro lugar, quem são os meus ou os nossos amigos do IPC e os interesses que eles têm, que nós protegemos com este voto contra do plano de atividades e do orçamento da Câmara. Porque confesso que é um raciocínio que me custa a fazer. Como é que nós defendemos os interesses de alguém, amigos ou não amigos, pouco importa, mas estamos a defender que interesses estamos a defender ao votar contra o plano de atividades e o orçamento? São frases que se atiram assim para o ar, mas que não têm nenhum conteúdo nem nenhum fundamento. Porque se têm algum fundamento e algum conteúdo, eu gostava muito que esclarecessem o que é que isso significa. Porque isso é uma frase feita, atirada para o ar, mas que não tem nenhum significado. E, pelo contrário, eu acho que é até ofensivo, ou procura ser ofensivo, em relação ao IPC, para, no fundo, justificar o mal-estar em relação a este voto contra do IPC e na dificuldade em esclarecer estas dúvidas que nós levantamos, porque é aí que nós colocamos o ponto. Se nós não temos razão, expliquem bem o que é que se passa com estes 3 pontos. Nós gostávamos que eles fossem esclarecidos, porque não são tão pequenos quanto isso, têm a sua importância e estão num documento que vai regular a vida em termos financeiros no município em 2014. Durante todo este ano, muito bem. Que propostas entendia o IPC? Deixe-me só dizer antes de mais que Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, como todos o conhecemos, viu ser atribuído aqui um prémio de honra, a Bola de Ouro, muitos anos depois de o ter merecido. Eu recordo que há muitos anos atrás os jogadores que estavam fora do continente europeu não podiam ter este prémio e Pelé acaba por receber das mãos de Joseph Blatter, na cerimónia da FIFA que está a decorrer neste momento, para a atribuição do Bola de Ouro, que esperamos seja a Cristiano Ronaldo, como é óbvio, acaba de receber esse reconhecimento que não pôde ter feito há muitos anos. Mas voltando à nossa conversa aqui, esta é uma parte, como é óbvio, voltando à nossa conversa aqui, naturalmente que o IPC teria algumas propostas, penso eu, importantes para o contributo e para o enriquecimento deste orçamento. Já percebi que não foram tidas em linha de consideração ou em atenção, mas o que é que defendia essencialmente o IPC? O que é que faria o IPC votar a favor?
Estamos a falar do orçamento. O orçamento, exatamente. Em relação ao orçamento, o que nos faria votar a favor é que fossem esclarecidas estas dúvidas que lhe expliquei. E não foram. Dos 3,4 mil milhões de euros. Classificados em rubricas outros. Exatamente. E também os 349 mil euros para a Basta Vida. Exatamente, que esse orçamento fosse especificado e constasse do próprio documento. Assim como a questão da taxa do IMI efetivamente a aplicar em 2014. Isto em relação ao orçamento. Mas propusemos em relação ao orçamento outras coisas que não foram aceitas. Desde logo, nós propunhamos para 2014 a taxa do IMI não fosse de 0,34, muito menos de 0,35, mas fosse de 0,30 a taxa mínima. Não era uma baixa muito repentina e eu coloco desta questão. Não nos parece. Os restantes municípios têm vindo a baixá-la muito lentamente, alguns para 0,34, 0,33 até chegarem aos 0,30, ainda estão a esperar conseguir isso até ao final do mandato. Manuel, estou convencido que ainda que a taxa a aplicar em 2014 fosse de 0,3 ou 0,30, a Câmara Municipal em 2014 receberia uma verba superior à que recebeu em 2013. Uma avaliação do património, como é óbvio. A avaliação, ou a reavaliação dos prédios urbanos foi avançando, está praticamente concluída, o que quer dizer que essa taxa incide sobre um valor superior dos prédios. E, portanto, é provável que o valor fosse... considera que os edifícios ou os prédios foram sobreavaliados. Exatamente. Há uma avaliação exagerada em relação a alguns prédios aqui no Conselho, não sei, eu diria em todo o país. Esta questão tem a ver com a autoridade tributária, mas a grande verdade aqui é que isto, em termos de receita, reverte um valor muito substancial e muito considerável para os municípios. Exatamente. Aliás, as taxas mais elevadas justificavam-se nos primeiros anos, em que havia ainda muito poucos prédios avaliados recentemente e, portanto, estavam ainda registados por um valor matricial extremamente baixo e, portanto, ainda que fosse 0,35, o valor que as pessoas pagavam era sempre pequeno. Agora, como praticamente estão todos avaliados, ainda que a taxa fosse de 0,30, quase de certeza absoluta que a receita da Câmara Municipal de Cabeceiras subiria em relação a 2013. Portanto, não significa uma perda de receita, mas pelo contrário. E, portanto, nós achámos que tínhamos razão e era uma proposta que fizemos. O Sr. Presidente da Câmara entendeu que, segundo ele, baixaria de 0,35 para 0,34 e que isso era um sinal de que havia alguma preocupação com a possibilidade das pessoas efetivamente pagarem um valor que agora é mais alto. Nós achávamos que esse sinal devia ser um sinal mais forte e deveríamos ir para o 0,30. Não foi aceito, mas foi uma proposta que fizemos. Assim como os 5% do IRS. Nós pretendíamos que esse voto também fosse, mas a percentagem... A explicação dada pelo Dr. Cristina Pereira, neste caso Presidente da Câmara, o Dr. Cristina Pereira faz algum sentido para o IPC quando ele diz que este valor de 5% vai premiar aqueles que mais descontam, ou seja, que mais ganham ao mesmo tempo e que descontam mais, como é óbvio. Pode ser, até posso aceitar esse argumento, mas também não deixa de ser verdade que há pessoas que pagam menos e para quem essa diferença ou essa baixa da taxa faria alguma diferença, não? E alguns euros mais no bolso no final do ano daria muito jeito. E, aliás, portanto... costuma-se dizer, quando se vai dizendo que alguém ganha 2 ou 3 mil euros e que se lhe tirarem a 500 não é muito, mas as contas de cada um falas ele próprio e depois normalmente nós temos 3 mil, trabalhamos com 3 mil e quem tem 100 trabalha com 100, que é mesmo assim, portanto as contas a cada um dizem respeito. Portanto, há, de facto, pessoas que, apesar de terem um IRS muito mais baixo, se calhar têm mais dificuldades do que quem tem mais alto. Exatamente. E, portanto, também aí, se havia pelo menos a preocupação de dar um sinal e fazer baixar ligeiramente a taxa do IMI, também em relação ao IRS, ainda que fosse ligeiramente, devia ter havido também a preocupação de dar esse sinal. E, portanto, para nós também fazia sentido que, em termos de orçamento, se tivesse prevista essa redução. Isso não foi aceito também. Em relação ao plano de atividades, vou-lhe dar um exemplo de uma iniciativa que julgo que tinha sentido. Podia certamente, se calhar, fazer-se menos 1 ou 2 festas durante o ano e podia dar-se uma ajuda aos nossos agricultores, que propusemos também, constava do nosso programa eleitoral, de que a Câmara Municipal suportasse pelo menos uma parte do custo com a sanidade animal para que os produtores animais de Cabeceiras de Basto tivessem uma dificuldade menor em manter as suas criações e tivessem, de certo modo, uma menor dificuldade em manter aquilo que é a sua atividade económica que lhes permite sobreviver. Aliás, tenho conhecimento de que em concelhos vizinhos já é a Câmara Municipal que suporta ou uma parte ou a totalidade desse custo da sanidade animal, que é um custo elevado para um pequeno produtor de animais.
podíamos fazê-lo aqui em Cabeceiras, propusemos isso também. A resposta que recebemos foi que isso era uma atividade ou uma iniciativa que implicava um custo, um gasto, e portanto que estariam disponíveis para aceitar algumas propostas nossas, desde que não implicassem um gasto suplementar. E portanto nós entendíamos que, havendo este gasto, podia haver um corte numa outra iniciativa qualquer, e que esta se justificava. Era uma iniciativa dirigida essencialmente ao apoio aos agricultores, que continuam a ser uma parte da nossa população importante, que atravessa algumas dificuldades e que merecia também uma diferenciação positiva. E, portanto, como vê, propusemos algumas coisas que, do nosso ponto de vista, faziam sentido, que eram dirigidas às pessoas para que lhe tornássemos menos difícil um pouco a sua vida ao fim de cada mês, num momento em que todo o país atravessa dificuldades grandes. Infelizmente, não foi por aí que o Partido Socialista quis caminhar, no sentido de elaborar um plano de atividades e um orçamento mais justo, mais equitativo e, se calhar, mais amigo das pessoas no momento em que mais precisam de ajuda. Foi pena. Doutor, nesta Assembleia Municipal, pedi-lhe agora aqui uma avaliação, por exemplo, também, porque aquilo que temos visto é, nomeadamente, a discussão destes assuntos, seja ela mais acesa ou menos acesa, mais ou menos intensa, tem sido restrita entre o grupo parlamentar do Partido Socialista e o grupo parlamentar do IPC. Querendo dizer com isto que o PSD, CDS-PP, está quase de fora desta discussão, estará às vezes um bocado alheio nesta mesma discussão, tendo uma ou outra intervenção que às vezes também não será, enfim, a mais apropriada. Estava-me aqui a lembrar de uma declaração de voto, portanto, só para dizer aqui esta, mas a posição do PSD tem sido também muito estranha nesta Assembleia para si, ou não? De ausência em termos de conteúdo, porque o PSD, que eu me recordo de alguns anos atrás, era, e recordo-me de ver, e seguramente o doutor também, muito combate político. Esse combate agora passou para o IPC e para o Partido Socialista. Aparentemente agora a posição do PSD é uma posição de quase acordo. Não sei se ele existe formalmente ou não, mas existe nitidamente alguma comunhão de pontos de vista e algumas votações que têm sido naturalmente viabilizadas pelo PSD, sobretudo na Câmara, porque na Assembleia Municipal não há necessidade disso, mas tem havido alguma conformidade. Aquilo que eu tenho visto na Assembleia Municipal, diga-se também, da verdade, naturalmente que se esperava aqui uma luta, no bom sentido, obviamente, embora às vezes um pouco mais exagerado ou não, mas isto eu também entendo que será um pouco o calor da discussão que vai surgindo, mas esperava-se atualmente aqui uma luta acesa entre o Partido Socialista e o IPC, porque digamos, tendo em conta o número de votos, seria normal que isso acontecesse, mas que a oposição se degladiasse entre si é que já não é normal. Não me parece, não. Mas não tem propriamente havido nenhuma situação de confronto desse tipo entre o IPC e o PSD. Agora também não estamos à espera deste clima de amizade tão profunda que parece durar, a amizade política, naturalmente, que parece durar tantos anos, quando aqui há 1 ou 2 meses atrás, ou 3, havia aí expressões que eram, enfim, quase semelhantes a estas que ouvimos na Assembleia Municipal entre candidatos do PS e candidatos do PSD, e agora, tão amigos que nós somos, é aquilo que nós vimos em praticamente todas as sessões da Assembleia e da Câmara Municipal também. Como dizia o Presidente do Vitória de Guimarães, o Pimenta Machado, há uns anos, o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. Parece que é o que se verifica aqui. De qualquer modo, eu julgo que, pelo que percebi na primeira e na segunda reunião desta quinta sessão da Assembleia Municipal, o PSD teve um papel relativamente apagado, optou por praticamente não participar naquilo que foram os debates mais ou menos acesos, mais ou menos razoáveis e legítimos, mas também não deixei de notar uma intervenção por parte de um dos senhores deputados do PSD na primeira reunião da Assembleia Municipal, apelando a que houvesse algum bom senso e alguma calma na troca de argumentos. Infelizmente não foi ouvido, e nesta segunda reunião da quinta sessão da Assembleia, o mesmo deputado municipal apresentou uma proposta que considero com muito interesse e muito oportuna, no sentido que sempre que houver necessidade ou esteja em causa a eleição de pessoas para integrar uma comissão ou um grupo de trabalho, ou representar o município em qualquer sítio, que fosse criada a possibilidade de que os líderes das bancadas, das 3 bancadas que estão presentes na Assembleia Municipal,
pudessem previamente, 2 ou 3 dias antes, encontrar-se e, de certo modo, fazer uma abordagem sobre o assunto para que se chegasse à Assembleia Municipal já com algum terreno palmilhado e com algum entendimento, se ele for possível, feito ainda antes da reunião, para evitar que se tenha que fazer essa tentativa de acordo em plena Assembleia, quando o tempo não é muito e, naturalmente, as pessoas precisam decidir e esse espaço para fazer esse encontro de opiniões já pode não chegar. E, portanto, pareceram-nos 2 intervenções com sentido, e que naturalmente a primeira não teve acolhimento, a segunda o IPC manifestou a sua disponibilidade para encontrar essa plataforma de entendimento prévia às Assembleias Municipais. O Partido Socialista pareceu-me no início que não estava propriamente, defende muito o consenso, mas diria propriamente para aí virado, mas no final pareceu-me que já haveria alguma abertura para que isso fosse possível. Vamos ver se concretiza ou não, porque nos parece que seria uma boa alteração em relação àquilo que tem sido o funcionamento das Assembleias Municipais e que contribuiria para que, sempre que fosse possível, se encontrasse um consenso entre todas as forças políticas representadas na Assembleia Municipal. Até vai acontecer, por exemplo, com o Conselho Municipal de Segurança. Deixe-me só dizer que Cristiano Ronaldo venceu a bola de ouro, exatamente, e foi-lhe entregue por Pelé. Ali há algum distanciamento que se viu entre Cristiano Ronaldo e de José Blatter, também pudera, mas de fora ficam Lionel Messi e Franco Ribéry, que com 30 anos esperava vencê-la, mas não foi, e é o único português que venceu 2 bolas, portanto é uma boa notícia, para Portugal, como é óbvio. Mas estava aqui a falar nesta questão do Conselho Municipal de Segurança, que é um órgão importante, até percebemos do seu esquema, da sua organização, da sua composição também. Ficaram agora para se discutir aqueles que são as duas pessoas idóneas, eram 4, ficaram 2. Neste aspecto, o Centro Paroquial de Cavês e a Fundação J. Gomes da Cunha, que o doutor dirige, a segunda, como é óbvio, passam a estar representadas também nesta entidade, e é muito bom quando se tentará achar aqui um consenso para as 2 pessoas com reconhecida idoneidade, porque o que pode ser para mim idóneo pode não ser para o doutor, como é óbvio. Portanto, é bom que se faça este acordo, este entendimento, para que de futuro não haja aqui problemas nenhuns. Sempre que isso for possível, parece-me uma boa regra. Previamente haver pelo menos uma conversa, e se for possível chegar a um consenso, muito bem. Se não for possível, essa conversa nunca será certamente de desperdiçar. Houve uma abordagem, houve o expressar de pontos de vista e, portanto, quando a Assembleia Municipal tiver lugar, certamente que as posições de cada um estarão muito mais esclarecidas e serão muito mais definitivas do que sem esse encontro prévio, como digo, que me pareceu uma boa sugestão por parte do deputado Duarte Nuno do Partido Social Democrata. Muito bem. Doutor, nós sempre está de facto a chegar ao fim, já aqui ultrapassamos as 19 horas. A próxima Assembleia está marcada para fevereiro. Esta é uma paz que se vai manter, espero naturalmente que se vai manter nos próximos tempos ao nível da Assembleia Municipal, vai continuar a assistir atualmente a elas, como já percebi também, ou espera alguma alteração que possa não ser tão normal como de facto se possa verificar? Sinceramente não lhes sei responder, porque o desejo é naturalmente que as coisas corram bem, como é óbvio. Naturalmente aí espero que esse seja o desejo de toda a gente, porque é bom que ninguém esqueça que fomos eleitos para naturalmente representar os eleitores e servir o município de Cabeceiras de Basto e os cabeceirenses da melhor forma que pudermos e soubermos. E, portanto, isso deve ser feito dentro de um clima de respeito mútuo pelas pessoas e pelos pontos de vista diferentes que cada um tenha, que são todos eles legítimos. E, portanto, eu espero que isso decorra dentro desse ambiente. Naturalmente estarei sempre na Assembleia Municipal que isso me seja possível, salvo se for impedido por isso. Agora, também fiquei a perceber que o único que tem que justificar as faltas, mesmo que não seja obrigado a estar, sou eu, porque na última Assembleia, ou nessa Assembleia primeira de que falamos, faltou uma das minhas colegas, que não pôde, por motivos de última hora, estar presente. Ninguém questionou a não presença da minha colega. Parece que são as minhas faltas é que são notadas e têm que ser justificadas. Mas, de qualquer modo, o meu desejo é esse, é que tudo decorra naturalmente dentro da maior tranquilidade e da maior normalidade, lutando nós sempre por aquilo que são os nossos pontos de vista, que, como digo, são tão legítimos como outros quaisquer. E, portanto, o que não posso naturalmente aceitar é essa forma de relacionamento
que é condenável. Eu só acho que se esta segunda reunião correspondeu no fundo, a uma convicção profunda e sincera de que a primeira reunião de facto não correu bem e sobretudo não foi bem dirigida pelo Presidente da Assembleia, se isso é sincero, eu estava à espera também de um pedido de desculpas e ele não aconteceu. Tenho pena, mas fico à espera dele. De resto, eu estarei naturalmente sempre até ao final deste mandato, que foi para isso que foi eleito, presente no órgão porque fui eleito, que é a Câmara Municipal, na Assembleia sempre que puder, defenderei os meus pontos de vista, aqueles que entendo que sejam os mais adequados para a população de Cabeceiras, porque essa é a grande diferença em relação aos partidos políticos. Nós estamos certamente muito mais à vontade, porque não temos nenhuma disciplina partidária para cumprir, temos opiniões diferentes, fazemos questão de as expressar. Quando é possível chegar a um consenso, falamos por todos. Quando alguém tem opiniões diferentes, naturalmente é livre de as exercer, como há pouco, com o exemplo que o Manel há pouco referiu. Os presidentes de junta do IPC votaram de forma diferente do resto do grupo parlamentar e não houve nenhum conflito entre nós, pelo contrário. Foi tudo explicado, cada um defendeu o seu ponto de vista, votou como lhe ditou a sua consciência. E estamos todos bem, não nos incomodamos com isso. Até porque naturalmente as juntas aqui, essas juntas de freguesia irão ser, eu não sei qual é o tipo de acordo que há ou que tipo de obras que irão ser feitas, mas irão beneficiar, digamos, deste acordo que a autarquia tem vindo a fazer com diversas juntas de freguesia no concelho e naturalmente que juntas importantes como Cavês, que é uma vila, e Pedraça, aqui tão próximo de nós, teriam que ser naturalmente auscultadas, e esta posição dos respectivos presidentes de junta, bem como do presidente Bastos da Senhorinha. Eu penso que esta sempre foi uma opção de votar favorável ao orçamento, e recordo-me que já o anterior presidente da Junta de Freguesia de Gondias também já ouvi votar favoravelmente algumas vezes o plano de atividades e orçamento. Portanto, é perfeitamente legítima e aceitável, porque quando a questão é espremida ao máximo, estão aqui em destaque aquilo que são as necessidades das populações ao nível local, portanto ao nível da Junta de Freguesia. Portanto, é um bom princípio, aliás, que vem já também dos executivos anteriores, onde se diz no plano de atividades e no orçamento que a ideia é desenvolver atividades por todo o território do concelho. Não seria legítimo que se desenvolvessem atividades apenas nas freguesias cujo presidente de junta é da mesma cor política, entre aspas, do que o presidente da Câmara. Portanto, é justo e é bom que assim aconteça, que a atividade decorra por todo o território, por todas as freguesias e lugares, independentemente de quem é o presidente da junta e a que força política que ele pertence. Portanto, é uma atitude que naturalmente se saúda. O que se deseja naturalmente é que, para além do compromisso que foi assumido e que está no plano de atividades e no orçamento, que é uma intenção para concretizar em 2014, efetivamente se concretize e que não seja apenas uma